O estudo ele tem esse valor bruto, onde o Flamengo aparece com 4,5 bi, e nós descontamos a dívida operacional, porque considerando que a fiscal está negociada no Profut, já tem um orçamento do clube pagando essa dívida, então ela vai zerar. Então, para o investidor, não interessa se preocupar com a dívida fiscal que está negociada, e sim com as dívidas operacionais. E aí tem uma diferença, o Flamengo quase não tem dívidas operacionais. E outros... E aí, nação flamenguista? Sejam todos bem-vindos ao canal Fla News, pessoal. Pessoal, a mídia, né? A mídia paulista jogou a toalha, tirou o chapéu e caiu a realidade, né? O Flamengo hoje, pessoal, tá zerado sua dívida, né? Quando eu digo zerado, tá tudo sob controle. Se o Flamengo quiser pagar a dívida, paga, né? Só que o Flamengo não vai fazer isso, até porque são dívidas negociáveis, né? Que o Flamengo negociou, tá pagando todo mês. Então, com isso, a mídia já fica de orelha em pé, os Santos fica preocupado. Por quê? Porque o Flamengo, a tendência é cada dia que passa se tornar mais bilionário. Saiu o estudo, né? Hoje o Flamengo é o clube mais bilionário, não digo só do Brasil, da América Latina, pessoal. Pois é. E a tendência é o Flamengo nadar de braçadas, né? Cada vez ganhando mais dinheiro. Apesar de não ter ganhado nem o título no ano passado, ainda foi o clube mais valioso das Américas. Esse ano a tendência é ganhar títulos, arrecadar mais e nadar de braçadas. E os Santos, né, a mídia começa a destacar, começa a chamar a atenção dos outros clubes. Se continuar assim, pessoal, não vai ter para ninguém, né? Então é isso, né? Vamos trazer um corte aí sobre esse assunto. Já quero deixar aqui créditos a CNN Esporte, link na descrição, vale a pena vocês acompanhar lá a entrevista completa. Então é isso, vamos acompanhar. Fique no vídeo até o final, pessoal, tem muita informação. Agora, sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo aí. Futebol brasileiro, nesse estudo que foi feito, o valuation dos principais clubes do futebol do Brasil, dos 30 clubes principais do nosso futebol. Queria pedir nossa produção para colocar na tela os números e os dados e a gente conversar um pouquinho sobre essa realidade do futebol brasileiro. Amir, conta um pouquinho pra gente dessa conta que coloca o Flamengo como o clube mais valioso do Brasil, 4,5 bi. Palmeiras, o segundo mais valioso do Brasil, 3,6 bi. E aí estamos falando sempre em reais, por enquanto. O Corinthians é o terceiro clube mais valioso do Brasil, com valuation de 3,1 bi de reais. O Atlético é o quarto clube, com valuation de 2,9 bi. O São Paulo, quinto, 2,2 bi. O Internacional, sexto, com 2,1 bi. São esses os 6 clubes mais valiosos do futebol brasileiro. Queria que você explicasse como vocês chegaram a esses números e de 2020 para cá, até 2023, quando vocês começaram essa série histórica. O que já aconteceu, o que já alterou, porque é exatamente o período que coincide com essa mudança de um futebol associativo para um futebol SAF. Vamos lá. Qual é a diferença de um valuation de um clube para um ranking financeiro de receitas e dívidas? O ranking financeiro ele pega o momento. Se eu vendi um jogador, se eu fui campeão, se eu fui rebaixado. Então é um efeito imediato. Eu tive uma premiação de um campeonato, né? E a venda do jogador é muito impactante nisso. O clube não está bem no marketing ou no geral, mas consegue uma venda e acaba aparecendo bem nos rankings. Qual é a diferença para o valuation? No valuation, ele analisa muito as tomadas de decisão da gestão. É o modelo de gestão. Então, por exemplo, pega o Atlético Paranaense, vale muito. Por quê? Tem pouca torcida em relação ao Flamengo, ao Palmeiras, mas tem um ativo valiosíssimo, que é o seu estádio. Tem um CT moderno, tem um elenco valiosíssimo. Então, são os parâmetros do estudo colocam clubes, de repente, com menos torcida, que é o caso mais polêmico do estudo, é que o Grêmio tem mais torcida que o Inter lá no Rio Grande do Sul, mas vale menos, porque a marca do Grêmio valeria mais, mas o Internacional tem o estádio Beira-Rio no seu ativo. Já o Grêmio optou por não tê-lo até o final do contrato com a OAS. Então, é uma decisão de gestão. Corinthians versus Palmeiras. O Corinthians tem um valor de marca menor do que poderia ter, porque a bilheteria que o Corinthians, por exemplo, arrecada, vai para pagar o fundo. Então o futebol do Corinthians não fica com esse orçamento. Já o Palmeiras, que tem menos torcida que o Corinthians, em tese valeria menos a marca, mas tem uma maximização do Allianz. Então, resumindo, o estudo tenta entender a marca, que sim, tamanho de torcida, dimensão de torcida. Então o Vasco, o Fluminense, o Botafogo, por serem do Rio de Janeiro, tem uma dimensão nacional que clubes de Minas, ou de São Paulo, ou do Rio Grande do Sul não têm. Então eles vão pontuar na marca por isso. Mas se eles não arrecadarem, como por exemplo outros clubes como o Atlético Mineiro ou mesmo o Palmeiras, vão ficar para trás. Então são diferentes métricas onde entra o ativo,
dinheiro em caixa. Se você comprar um clube como o Atlético Paranaense, tem milhões em caixa. Se você comprar um clube como o Santos, tem muito menos em caixa. Então, esse dinheiro em caixa, mais o ativo mobilizado, aí depende muito de cada clube. Se eu tenho um estádio, se eu tenho um CT. Então, por que o Atlético Mineiro vale tanto? Porque ele tinha um shopping e agora ele tem a MRV Arena. Outros clubes estão jogando em estádios que não são seus, como é o caso do Flamengo. Então, o Flamengo valeria mais se tivesse um estádio próprio, mas foi uma decisão de gestão de jogar no Maracanã sem poder registrá-lo no ativo. Então, resumidamente, seria assim que a gente analisa as variáveis para chegar no número. E aonde entra o fator dívida nesse estudo? Muito bem. O estudo ele tem esse valor bruto, onde o Flamengo aparece com 4,5 bi, e nós descontamos a dívida operacional, porque considerando que a fiscal está negociada no Profut, já tem um orçamento do clube pagando essa dívida, então ela vai zerar. Então, para o investidor, não interessa se preocupar com a dívida fiscal que está negociada, e sim com as dívidas operacionais. E aí tem uma diferença, o Flamengo quase não tem dívidas operacionais. E outros clubes como o Corinthians, o Atlético Mineiro, tem. O próprio Atlético Mineiro, no nosso estudo do ano passado, apareceu com 3,1 bi, e foi divulgado que a SAF foi avaliada em 2,1 bi, que é exatamente o valor líquido que nós apresentamos no estudo do ano passado. Então, tem muita ciência, mas é obviamente que, por exemplo, Curitiba foi vendido por mais do que está no valuation. Por quê? O estádio que está registrado no imobilizado não é o valor lá da matrícula, vamos dizer assim, que vai ser vendido lá na mesa de negociações, mas ele chega no máximo do valor possível. Então, a gente acredita que esse é o valor mínimo que um clube deveria ser vendido, e temos exemplos como o caso do Cruzeiro e do Botafogo, que foram vendidos muito abaixo do valuation que nós tínhamos à época. Vamos passar cada um desses pontos. Vamos começar pelo Flamengo. O Flamengo hoje é o clube mais valioso do futebol brasileiro, pela sua avaliação, e era um clube que há 10 anos atrás estava numa situação desesperadora. O Flamengo era uma das maiores dívidas do futebol brasileiro, questões gravíssimas de governança, até o início daquela gestão do Bandeira de Melo. Como é que você viu e como é que você avalia a evolução do Flamengo ao longo dessa década, para deixar de ser um grande clube, uma grande marca, sempre foi, mas um clube extremamente complexo do ponto de vista fiscal, para ser um clube saudável e hoje o clube mais valioso do Brasil? Pois é, a evolução do Flamengo ela merece ser estudada até academicamente, porque eles trabalharam com um tripé, que foi a maximização de receitas, que o Flamengo trabalhava muito mal suas receitas, não tinha nem sócio torcedor, chegava a jogar em Volta Redonda por uma receita ínfima, enquanto o Maracanã estava em reforma, que a situação do Flamengo era terrível. Às vezes pagava para jogar, né? Muitas vezes pagava para jogar. Então o Flamengo na parte de receitas cresceu muito, pode crescer muito mais, está muito distante, vamos dizer assim, mas está muito melhor do que há 10, 15 anos. A outra questão, o controle orçamentário, que era uma peça de ficção, né? O balanço do Flamengo nunca fechava no azul. E, finalmente, redução de dívida. As pessoas não entendem muito bem por que é tão importante reduzir dívida. A dívida corrói a lucratividade da operação. Então, se você está muito endividado, você vai canalizar muito mais dinheiro para as dívidas do que para a operação. E isso está acontecendo com as SAFs. Os clubes que tinham muitas dívidas, pegar o caso do Bahia mais recente, saiu uma matéria recente que o Grupo City injetou 250 milhões para diminuir o endividamento do Bahia. Esse dinheiro poderia ter sido investido em marketing, em contratações, em salários. Então é um exemplo, o Botafogo passou pelo mesmo, o Cruzeiro passou pelo mesmo. Então o Flamengo tem conseguido crescer porque reduziu o endividamento. Ele para de ter passivos enormes e começa a ter ativos mais valiosos. Então ele fez o CT e hoje é um dos maiores vendedores de atletas do Brasil. Ele tem uma marca que é a que mais vale. O elenco, que nós temos uma parceria com o Football Benchmark da Europa, a diferença do elenco do Flamengo para o segundo colocado, que é o Palmeiras, é tão grande que isso explica também o sucesso deles, mesmo não tendo um ativo tão valioso como é o caso de não ter um estádio no seu ativo. Vamos falar do segundo colocado, que é o Palmeiras. Queria que você explicasse para a gente nessa evolução patrimonial, de marca, de valor de mercado mesmo do Palmeiras, até que ponto entra gestão e até que ponto entra aporte de patrocinador, porque é um caso muito conhecido de todo o esforço da Leila, do Grupo Crefisa, para viabilizar o Palmeiras. Queria que você fizesse uma análise da situação do Palmeiras e esse cruzamento de mérito de gestão somado à questão de aporte, de apoio. Mas tem um outro vespeiro nessa história, porque eu recebi aqui recentemente o diretor de marketing do Corinthians com a seguinte afirmação: o Corinthians é a marca mais valiosa do Brasil, porque tem a torcida mais consumidora e está no principal mercado consumidor do Brasil. Você concorda com essa afirmação do Corinthians ou discorda? Eu concordo em partes. O Corinthians foi
lá atrás, a marca mais valiosa do futebol brasileiro. O Corinthians foi o que mais faturou com marketing. Basta olhar os balanços para ver a diferença para o Flamengo. Então o Flamengo faz em licenciamento muito mais, em patrocínios muito mais, em outras receitas comerciais muito mais, não dá nem para comparar. E o Flamengo fica com a bilheteria. O Corinthians decidiu ceder a bilheteria para pagar o fundo e hoje não paga nem o serviço da dívida. Então o Corinthians está no mercado, ele é a maior torcida do Sudeste, no maior mercado consumidor, ele tem o maior potencial de crescimento. E eu diria que o São Paulo seria o segundo, porque o São Paulo está muito atrás do Palmeiras, sendo um time de maior torcida. Então, dois clubes de São Paulo que têm potencial, mas hoje não conseguiram maximizar, ficou bem para trás do Flamengo, os números mostram isso, e ele vai ter que correr muito atrás, porque não é só patrocínio, tem outras questões aí que dificultam o crescimento do Corinthians, que é principalmente a questão da arena. O Flamengo fez o ano passado quase 200 milhões em match day, né, entre sócio torcedor e bilheteria. Aí um outro caso importante e curioso, queria pedir para colocar na tela mais uma vez, que é o caso do Atlético na frente do São Paulo. O Atlético é um clube de Minas, que é um estado com uma... Nação flamenguista. Saiu o estudo aí, né? O estudo que acho que os anos tanto queria, né? Mas quando viram, não se agradaram, né? Hoje o Flamengo é o clube mais valioso do Brasil, né? Eu digo não só do Brasil, acho que é da América do Sul, da América Latina. Cerca de 4,6 bilhões, né, pessoal? É muita grana, viu, pessoal? É muita grana. Deixando para trás Palmeiras, né? E a senhora Leila tanto luta, né? Para chegar perto do Flamengo, mas os especialistas, né? Alertam e afirmam que tá longe, pessoal. Tá longe, né? E a tendência é o Flamengo só nadar de braçada, pessoal. E esse estudo aí, vale lembrar, é referente a 2023, né? O ano que o Flamengo não ganhou nem um carioca. Mesmo assim, foi... O Flamengo teve recorde de faturamento, né? Você imagina esse ano, quando saiu... Porque o balanço sai um ano... 2, 3 meses depois, né? Imagina em 2025, quando sair o balanço de 2024, né? Caso o Flamengo consiga ganhar algum título, né, pessoal? A expectativa é muito grande, né? O time muito bom, o elenco reforçado, os principais jogadores do futebol sul-americano tá no Flamengo. Então é isso, né? Às vezes Leila entra em choque aí, entra em desespero porque quer que o clube dela, né? Ganhe direito de imagem, o mesmo tanto do Flamengo. O cara explicou aí, né? Não tem como, né? O Flamengo é o clube mais valioso, por quê? É o clube que é mais procurado para fazer publicidade. Eu garanto que se a Crevisa sair do Palmeiras, vai procurar o Flamengo para fazer publicidade, porque sabe do potencial, né? É o clube que é mais procurado para fazer publicidade, é o clube que arrecada mais, é o clube que ganha mais por direito de transmissões, o clube que ganha mais pay-per-view, o clube da camisa mais valiosa com patrocínios, até placa de publicidade, pessoal. Nos jogos do Flamengo, o Flamengo é o clube que ganha mais, né? O Flamengo conseguiu vender, né? Então não tem discussão, né? Os antes ficam preocupados porque a tendência é o Flamengo cada vez mais, ganha mais. E aqueles que não zeram a sua dívida, né? Não pagam a sua dívida, vai se complicando, né? Até mesmo, pessoal, para o ISAF. Que se diga o Botafogo, né? O Botafogo se organizou mais ou menos. Mas você não vê o cara tirando o dinheiro do bolso e soltando uma lapada, trazendo vários jogadores, não. E o Botafogo não tem arrecadação. Tem visibilidade. Diferente do Flamengo, né? Aí fica complicado para vocês antes, né? O Flamengo, a tendência é cada vez nadar realmente mais de braçada, né? Faturamentos absurdos. E é o que a gente torce, né? Para aquele clube endividado de 2000 e... dos anos 2000, né? Principalmente, né, pessoal? O Flamengo se tornar o clube mais valioso das Américas. Eu acho que tem muito pela passagem de Bandeira de Melo, com certeza. Mas também, pessoal, pela passagem de Landim, né? Landim triplicou, quadriplicou o faturamento do Flamengo. E o Flamengo vendendo vários jogadores é um aditivo muito valioso. E olha que o Flamengo não tem estádio, viu, pessoal? E o Flamengo projeta seu estádio próprio, né? Porque se o Flamengo tiver um estádio, a tendência é a arrecadação só subir e subir mais, né? E os antes, cada dia que passa, fica mais preocupado, né? Mas eu acho que a senhora Leila Pereira
Uma hora ela vai entender. Eu também entendo que ela tá fazendo a parte dela aí, né? Ela quer puxar mais pro clube dela, mas infelizmente não dá, né? O Flamengo passa o trator. Questão quando é dinheiro, né? Principalmente esse setor financeiro. Landim entende muito bem, né? Negociações, transações, contratações, vender sua marca, marketing. Então isso aí é com o Landim mesmo, né? A Leila tem que aceitar, né? O mais valioso das Américas e do Brasil é o Flamengo. Trazendo a imagem aí de Marcos Braz e Augusto Melo, né? Augusto Melo e um diretor do Corinthians foi em uma entrevista aí, né? E disse que o Corinthians era o clube mais valioso e tinha o poder de mais se valorizar porque estava é a torcida que consumia mais e tá no polo industrial acima do Rio, né? Mas foi desmascarado, né? O cara que analisa diz que isso foi quando o Flamengo era desorganizado, né? Aí a chave reverteu. O Flamengo se organizou muito bem e o Corinthians virou um furacão, né? Aí não vai ter nem comparação, ele disse. Mesmo se o Corinthians se organizar financeiramente, não tem comparação, pessoal. Não tem comparação, né? Não são as minhas palavras, né? Então, de quem entende, né? Uma coisa é certa. O Flamengo, se quisesse quitar a sua dívida, pessoal, a dívida do Flamengo, se quisesse quitar, o Flamengo ia lá pagava à vista, né? Mas não é vantagem, por quê? Que é dívida sobre correção e juros, né? O Flamengo tá pagando de acordo, tudo ok, parcelado. Então não vale a pena, né? A não ser que tivesse um desconto, né? Mas a não ser isso, não valeria a pena, né? Tá pagando essa dívida, né? É para deixar você, torcedor, sem ser flamenguista, preocupado. Para deixar os flamenguistas orgulhosos, né? E há 10 anos, 20 anos atrás, eu digo 20 anos, eu não digo nem 10, né? 10 foi recente. Mas 20 anos atrás o Flamengo era motivo de chacota, né? Era por jogador, dirigentes, por torcedores rivais, né? Era o clube que não pagava ninguém, jogador não queria vir, dizia que fingia que pagava e fingia que ele jogava. E hoje é diferente, né? São os maiores salários do futebol sul-americano, paga em dia. O Flamengo vai no mercado, não negocia, paga a multa. Pois é, para tirar o chapéu, E a tendência é, como eu sempre digo, né? É o Flamengo nadar de braçadas. Então é isso, nação flamenguista. O que é que vocês acham? Será que o Flamengo só vai aumentar essa diferença aí para os outros clubes? Eu não tenho nem sombra de dúvida, né? A tendência é essa, né? E o faturamento desse ano, pessoal, promete mais um recorde, né? Vamos esperar aí quanto, né? Então é isso, nação flamenguista. Deixa aí sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal Fla News. E até a próxima, pessoal.